Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Oiê! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Nós na Real. Eu, Jéssica, a Marcelitia Oi, oi. e a Rai. Oi, gente. E dessa vez falaremos sobre o adoecimento no trabalho. Eita, como esse tema tem nós a serem compreendidos, desatados, afrouxados e transformados. É muito comum que a gente veja por aí a propagação de um trabalho bem-sucedido e feliz como fórmula mágica para uma vida satisfatória. Porém, isso é possível mesmo? Até que ponto os ambientes e contextos de trabalho proporcionam, por exemplo, saúde aos trabalhadores, mesmo os autônomos? Até que ponto somos nós os responsáveis por criar e manter possibilidades de atuação saudáveis e que compactuam com a nossa rotina para além do trabalho? Fico pensando naquela frase que a gente vê por aí, e é mais ou menos assim: trabalhe com o que você ama, que não trabalhará nem um dia sequer. Tem outra que diz assim: trabalho enquanto eles dormem. Sobre a primeira, trabalho é trabalho, né, gente? Mesmo que você ame o que você faz, geralmente a gente trabalha para ter um sustento, para proporcionar outros prazeres, etc. Não é o trabalho por si só. Talvez gostar do que a gente faz seja uma parte muito pequena, do mínimo, para que o nosso dia a dia faça sentido. Sobre a segunda, não, né, gente? Precisamos de dormir também. Precisamos descansar, produzir outras coisinhas na nossa vida, cultivar relacionamentos, cuidar da casa, estar com os filhos, bichinho de estimação, viajar, seja o que for. Precisamos de outros âmbitos da vida contemplados no nosso dia a dia para manter a saúde. E o sono é essencial para a nossa sobrevivência. Nossa, tanta coisa para a gente costurar sobre esse assunto, né, meninas? Será que é possível um trabalho não adoecedor nos dias de hoje? O que vocês acham? É uma construção constante, assim, a gente pensar em adoecimento e saúde, né? A gente constrói um processo de adoecimento e constrói também um processo de saúde a cada dia. Eu sou essa daí que ama atender, que ama o trabalho e tal, amo estar com o aluno, supervisionando e tal, mas não tem como eu me desconectar das avaliações de como eu estou, do que eu estou privada, do que está faltando, ou do que eu estou abrindo mão em prol do trabalho. Eu achei fantástica essa introdução, Jéssica, que você fez, porque de fato, assim, trabalho é trabalho e colocar o trabalho no lugar do trabalho é como sendo um dos pilares, uma das áreas da vida, é o que faz com que a gente também comece a trilhar e construir uma relação com o trabalho mais saudável. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter uma relação nos dias de hoje com um trabalho não adoecedor, né? Um trabalho que envolva um processo de saúde, mas não tem como a gente fazer isso sem avaliar constantemente o estado que a gente está e o que o trabalho está produzindo na gente. Total, e eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, Jéssica, eu acho que sim, é possível um trabalho não adoecer, né? Mas depende como a gente se relaciona com ele. Como a gente está se relacionando com esse trabalho, né? Eu escuto muito, né, como psicóloga, a seguinte frase: eu vou começar a viver depois que eu começar a trabalhar. Depois que eu resolver minha vida profissional, aí eu faço as outras coisas. E aí, olha o valor que a gente coloca o trabalho, né? Só a partir disso que aí eu vou poder aí sim viver. Tá, isso pode estar falando de questões financeiras? Também, né? Mas quando a gente coloca muito peso em uma perninha só da nossa vida, imagina quando ela começar a estremecer, o quão vai afetar a nossa vida na sua totalidade, né? Então, eu acho que isso fala muito
do quanto a nossa sociedade hipervaloriza esse local do trabalho, né? Como se a gente só tivesse valor a partir do trabalho. É como se ele falasse quem a gente é. E aí eu me pergunto, né? Para onde vão as nossas outras partes, então? Eu me lembrei do nosso primeiro episódio que a gente se apresenta, gente. E Sim, a gente, né, tentando se apresentar, incluindo o trabalho, mas também outras coisinhas da nossa vida, outros âmbitos, como eu mencionei, né, da nossa vida. E chega a ser desafiador, do tanto que a gente é treinado a colocar o trabalho como algo identitário mesmo, assim. E é, mas assim, não somente, né? E acaba que a gente vai restringindo muito, né? Então, se a gente parar para ver até manchetes de jornal, essas coisas assim, quando acontece algo, fulano, psicólogo, fez tal coisa, fulano, jornalista, não, e aí coloca ali, a primeira coisa que aparece é a profissão ou o que a pessoa era ou vai ser, enfim, algo relacionado à profissão ali, né? E profissão barra trabalho, né? Então, assim, eu acho que com certeza, Marcela, faz muito sentido isso que você está falando, sabe? Eu fico imaginando, gente, assim, uma série de possibilidades de adoecimentos, assim, não só de contextos, como eu mencionei na introdução, porque a gente sabe que existem locais, ambientes, situações relacionadas ao trabalho que acabam sendo adoecedoras por si só, e existem dentro desses contextos as relações que acabam aumentando ainda mais a chance desse ambiente ser adoecedor, né? Então, colegas e chefes abusivos, por exemplo, ou políticas abusivas de determinadas empresas, ou mesmo a gente, como autônomas, né? A gente se colocar em condições de trabalho que são adoecedoras também. Vocês conseguem pensar, assim, em possibilidades de sinais mesmo de adoecimentos ou sinais de alerta que a gente possa falar aqui, assim? Tô pensando agora sobre isso. Isso que a gente está conversando é tão importante a título da gente pensar em prevenção mesmo, sabe, meninas? Marcela colocou uma comparação não, metáfora, né, do pilar da vida, né? Então, o trabalho sendo um pilar da vida, o único pilar da vida, por exemplo, quando você fala, Jéssica, as relações, quando eu começo a perceber vidas em que os amigos são as pessoas do trabalho, a diversão envolve o que está no grupo de trabalho, as diversas fontes de prazer, de alegria, as principais relações, tudo envolvendo esse único pilar que envolve o trabalho, eu acho que é uma luzinha bem amarela, eu acho que até vermelha já alertando. Isso vai determinar. Então, a variabilidade dos nossos prazeres, das nossas realizações, das nossas satisfações, isso diz muito sobre a nossa saúde mesmo, né? Onde é que a gente está cavando para alcançar os nossos tesouros, né? Que valem tanto na nossa vida. Então, se a gente está tendo uma única fonte, um único tesouro de valor que envolva trabalho, eu acho que isso é muito alarmante. Eu queria só comentar que, falando agora, né, das reuniões para falar só de trabalho, o quanto a gente tenta não fazer isso, né, meninas? Então, hoje Total. mesmo a gente está aqui gravando e a gente passou quase uma hora conversando sobre a nossa vida, como a gente está, sobre outras coisas e tal. E então a gente decide gravar. E nossas reuniões têm muito disso, né? Enfim, é algo que eu fico pensando o quanto é saudável para mim, né? Imagino que para vocês também. Sim, porque a nossa relação não é voltada só para trabalho, é trabalho também, mas eu existo fora, né? O podcast, as meninas também têm questões, têm preocupações, e tudo isso cabe aqui também. Para você também, sim. Marcelinha? Não, para mim eu amo esse momento inicial das nossas reuniões que duram muito tempo, que a gente fica falando, falando, falando. Para mim, assim, é um momento, sabe? Eu não quero perder o início da reunião nunca, porque é um momento que a gente está com a gente está se escutando, a gente está falando besteira ou não, coisas importantes também. Então, para mim é um momento assim que me faz entrar ainda com mais alegria para a reunião, né? E eu estava pensando aqui o quanto é importante a gente observar também como a gente se sente na rotina até para se do caminho para o trabalho, entende? Assim, como é acordar, se preparar para ir trabalhar. Como é que você se sente, né? Porque se tiver tensão presente,
algum sentimento desconfortável aí, como, sei lá, tristeza, uma irritação, né, uma irritabilidade. Vamos observar isso, porque isso podem ser sinais que você está recebendo sobre como o trabalho está ocupando aí as áreas da sua vida. Na sua vida, como o trabalho está respingando nas áreas da sua vida. Então, eu acho que se a gente já acorda com essa tensão, já pensando, nossa, tenho que ir trabalhar, e isso já te traz algumas questões no corpo, nas suas sensações, pensamentos, vamos observar isso, porque pode estar te sinalizando alguma coisa. São dicas, né? São dicas que muitas Exato. vezes a gente ou ignora, ou Uhum, a gente pode também falar "Ai, que como eu tô preguiçosa, né? Mudar para juízo de valor, assim, nossa, tô reclamando de barriga uhum. cheia, enfim, nossa, tem tanta gente numa situação pior do que eu, mas na verdade não é entrar num caminho de comparação, né, Marcelinha, mas conexão. Exato. E se sair do trabalho te dá alívio, né? Nossa, sair do trabalho, tá. Olha outro ponto de atenção aí que a gente pode ter, né? O quanto você está se observando nesse ambiente. E trabalho aqui, gente, não é só ir ao trabalho, né? A gente tem várias formas de trabalhar e a gente tem que dar nome aos bois. Então, trabalho, estudar é trabalhar, tá? Isso faz parte de uma rotina de trabalho. Então, vamos dar nome às coisas. O quanto a gente se percebe nesses contextos. Amei que Responder você falou isso. mensagem. Responder mensagem do WhatsApp é trabalhar. Aham. Aham. Eu fico pensando muito na nossa rotina, assim, como psicólogas, né? Tipo, pelo menos pra mim, que trabalho a maior parte dos dias de casa, e não só atendendo, né, gente? A gente atende, a gente estuda, a gente responde mensagem, a gente Uhum. planeja a sessão, a gente isso, a gente aquilo. Várias tarefas, assim. E não é, por exemplo, que eu não tô atendendo, que eu não tô trabalhando. Quando eu tava fazendo mestrado, eu tinha muito incômodo quando as pessoas, não, é porque você tá em casa, você tá estudando, aí dá pra você fazer tal coisa, dá pra ver tal coisa. Não, gente. Eu tô trabalhando, basicamente, né? Então, Uhum. assim, eu acho legal você falar isso, porque é um ponto que precisa, né, da gente abrir os olhos, assim, dar nomes, né? Eu falei da minha experiência no mestrado, ou como psicóloga, mas acho que engloba muita gente. Engloba Uhum. quem estuda para concurso, engloba quem estuda para vestibular, engloba outras formas de trabalho. Agora, o home office cada vez mais difundido aí, mais praticado, eu acho que entra em outras áreas também. E eu fico pensando que estar atenta a esses sinais, assim, realmente faz toda a diferença. E muitas vezes, quando a gente vê pessoas passando por um período sem essa autoobservação, sem essa percepção de si, do corpo, de como se sente em relação ao trabalho, pode ser que chegue num momento que o copo vai enchendo, né? E aí transborda. E aí eu acho que esse é o perigo. Então, quanto mais a gente se observar no dia a dia e nessa rotina, aumenta a chance da gente perceber algumas situações e tomar também decisões, né? Então, seja de colocar limites, seja de mudar alguma coisa, seja de observar mesmo como que está sendo essa relação com o trabalho. Enfim, estou pensando um pouco sobre a importância dessa autoobservação para a gente poder tomar alguma providência mesmo, né? Eu queria muito levantar uma bola que também pode dar pano para manga, que são questões de Uhum. gênero Sim, que envolve o trabalho no mercado de trabalho e o trabalho na vida pessoal de mulheres. Porque Aham. a gente precisa dar nome aos bois que trabalho doméstico é um trabalho. Quantas mulheres se sentem, vêm se sentindo cada vez mais sobrecarregadas, esgotadas, estafadas, porque talvez no trabalho até tem uma jornada, né, de 8 horas ou menos que 8 horas, mas chega em casa, tem demandas de trabalho com jornadas triplas, quádruplas, entrar a madrugada Aham. adentro, lavando louça, preparando a comida do dia seguinte, acordando de madrugada porque o filho acordou e assim vai. A gente precisa dar nome aos bois, e isso é um trabalho que não acaba, né? A louça não acaba, ó, o chão vai estar sujo, enfim, a comida precisa ser feita novamente, etc.
a gente precisa reconhecer que é trabalho isso. E há uma Uhum. desvalorização muito grande, isso é algo desproporcional, né? Inversamente proporcional. Por mais que a mulher trabalhe muito, ainda há uma desvalorização muito grande da mulher. Isso já mudou muito, mas ainda é presente. Uma desvalorização muito grande da mulher no mercado de trabalho, mesmo que ela desempenhe, entregue muito. Enfim, só queria trazer isso. Vocês Amei, acham que faz amei que você sentido? trouxe. Super Que sentido. muito. Ainda bem que você trouxe isso, porque é isso, a gente tem que dar nome às coisas. É trabalho, é cansativo, não é uma atividade, sabe, que é às vezes prazerosa, é desprazeroso. Às vezes você já está cansado de chegar do trabalho e depois você chega, tem que cuidar de mais coisas, ou às vezes o trabalho é o trabalho doméstico, né? Então, assim, a gente tem que dar nome às coisas, senão a gente é atravessado e nem percebe o quanto nós somos atravessadas. E eu fico pensando também aqui na própria glamorização que a gente tem hoje na sociedade de trabalhar muito, né? Você vê em redes sociais como é legal, né? É reforçador você colocar o quanto você trabalhou, o quanto, uau, né? O meu dia foi todo voltado para o trabalho, como se isso fosse um status até de ser uma pessoa bem-sucedida. Então, isso é muito reforçado, né, na nossa sociedade. Ter uma agenda assim que não tem espaço. Do tipo, olha, eu não sei se eu vou poder hoje, eu tenho que ver aqui na minha agenda se eu posso fazer esse almocinho entre as reuniões que eu tenho hoje, enfim. E, e vamos pensar desse reforçador que a gente tem aí sobre ser essa pessoa sobrecarregada, no caso. E se for uma desculpa pelo trabalho, é aceita. Se for Aham. uma desculpa, tipo assim, não é uma desculpa, né? Mas uma justificativa para não ir no almocinho, porque olha, hoje eu queria tanto dormir, ao invés de sair Uhum. para almoçar. Nossa, que absurdo! Você vai deixar de almoçar para dormir. Mas, ou então para fazer, sei lá, ficar sozinha e, sei lá, ler um livro. Mas Uhum. se é porque o trabalho tá te consumindo, eu super entendo. Não vai lá, vai pro Uhum. trabalho mesmo, entendeu? Olha só o lugar do trabalho, né? E essa glamorização envolve isso, esse lugar especial. E as imagens, né, que mostram, por exemplo, em filmes dessas pessoas que trabalham muito, né? E principalmente são Aham. mulheres, tem mil demandas, aí sai com mil sacolas na mão e não sei o quê, papapá, uau, como isso é incrível, eu quero ser assim. É a imagem da girl boss, né? Assim, ela tem um lado interessante, que é empoderar as mulheres em lugares de chefia, né? Mas também traz esse outro lado de mulheres sobrecarregadas, mulheres que dão conta de tudo. Então, é o que a Rai falou, dá pano para manga esse assunto, né? Porque olha em quantas raízes, né, ramificações tem esse tema. É, é ter um olhar realmente crítico sobre o que é apresentado para a gente, o que é Sim. valorizado pela nossa cultura. E além disso, eu fico pensando também em algumas coisinhas que a gente vai aprendendo, padrões de comportamento, né? Que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e algumas pessoas mais, outras menos, e assim vai se diferenciando mesmo. Mas, por exemplo, né, pessoas muito autoexigentes, muito preocupadas com qualidade, com dificuldades de lidar com fracasso, enfim, alguns padrões que a gente vai vendo acontecer e que acabam fazendo com que essas pessoas trabalhem ainda mais. Não se permitam errar e entrem num Uhum, padrão de cobrança muito alto. E assim, eu acho que são experiências individuais também que vão impactando na relação com o trabalho e de alguma forma pesa, né? uhum, É, além disso, fico pensando nas experiências abusivas até, né? Assim, reuniões em horários inadequados, mensagens em horários inadequados e que a gente não pode deixar de responder ou demorar a responder. E às vezes, uhum, quando chega a mensagem, já dá aquele frio na barriga, porque você já sabe que você não pode deixar para o dia seguinte, ou você não pode esperar passar o final de semana. uhum, Comentários passivo-agressivos, às vezes, no dia a dia de trabalho. sim. Eu trabalhei em um lugar uma vez que meu celular nunca teve senha na vida, até esse dia. Eu tinha uma chefe que achava que tudo que eu mexia no meu celular era sobre ela. Então, se eu tava no WhatsApp, eu tava, sei lá, contando sobre ela pra alguém. Ou eu tava Hum, conversando com outro funcionário da empresa. Ou não sei o quê. Ah, deixa eu ver com quem é. E ela vinha pra mexer no meu celular. Então, eu comecei a colocar senha no gente, celular. Ela pegava as câmeras da empresa pra ver o que as pessoas estavam fazendo enquanto ela não tava ali.
né? Ela deixava o celular gravando em cima da mesa enquanto ela ia ao banheiro para ver se alguém ia, né, falar alguma coisa, sei lá, sobre ela ou sobre o trabalho, não sei. Então, assim, situações que eu achava absurdas, por exemplo, e eu demorei a Uhum. pensar, cara, isso não pode acontecer, sabe? Uhum. E não, eu levava assim, não, é porque ela é assim mesmo, não, é porque tal coisa, não, é porque não, não, não. Gente, eu não abri os olhos. Quando eu abri, eu já tinha saído de lá e falei, meu Deus do céu, olha o que eu passei. Porque depois eu passei por uma situação não igual, mas um pouco é, abusiva também, em algum nível, só que um pouco mais velado, não era tão nítido assim. E me trazia as mesmas sensações dessa empresa. Eu falei, meu Deus, talvez eu esteja no mesmo contexto, de uma forma um pouquinho diferente, Uhum. mas com a função semelhante. Lá na empresa era escancarado, eu não via, Uhum. mas eu sentia algumas coisas. Agora é velado. E eu sinto mesmo, então eu comecei a observar com mais atenção. E assim, são pequenas coisinhas que às vezes acontecem, outras mais, né, como eu disse, escancaradas, e ficar sensível a isso também é um detalhe importante, né? Senão a gente vai realmente adoecendo, Total. adoecendo, adoecendo, deixando de perceber. E como a gente diz, o burnout vem aí, né, galera? Uhum. E a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre esses lugares de chefia ou até colegas de trabalho, né? Que transformam o ambiente em algo ainda mais difícil, assim. Como é adoecedor, né? Esse contexto de controle, esse contexto punitivo, que a gente se sente vigiado, julgado. é, Isso é muito sério. E isso, Muito. infelizmente, é muito comum, né? Assim, relatos e relatos de pessoas em dinâmicas de trabalho muito abusivas. Assim, teve um período que eu fiz um estágio, foi no estágio isso que rolou. Eu saía chorando todos os dias, né? Eu tinha um supervisor, né, que fala muito abusivo, assédio mesmo, né? Situações de assédio mesmo. Então, assim, era adoecedor para mim, até o ponto que eu falava, não aguento mais, eu tenho que sair daqui. Então, depois que eu saí, nossa, minha saúde mudou, né? Era um local, porque vamos pensar, é o local que a gente passa mais tempo no dia. São pessoas que a gente interage muito no dia. Então, claro que vão ter consequências, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso, porque estar em espaços de trabalho adoecedores, abusivos, violentos, podem trazer consequências muito graves para a nossa saúde como um todo, né? De você às vezes não querer nem levantar da cama para ir trabalhar. É, é realmente algo que a gente tem que falar, porque muitas pessoas sofrem disso caladas por muito tempo também, por tudo isso que a Uhum. gente está falando, né? E também por questões de necessidade, né? Eu tenho que ficar aqui porque eu necessito do meu salário. Então, tem que me manter nesse espaço. Então, não é todo mundo que pode Exatamente. simplesmente falar, vou sair, né? A gente tem que pensar que existem vários contextos de vida. Então, para algumas pessoas, se manter lá é questão de sobrevivência. E uma questão que você está trazendo muito importante, Marcela, é essa conscientização. A gente está consciente do porquê que eu estou fazendo. É um olhar crítico. O porquê que eu estou aceitando. O porquê é em prol de quê? É a serviço do quê que eu estou fazendo ou consentindo ou me submetendo a isso. E até mesmo porquê que eu estou inviabilizando ou anulando os meus incômodos. Ah, eu estou saindo desse lugar, né, do meu trabalho com uma dor de cabeça muito forte, por exemplo. Por que que eu deixo essa dor de cabeça para lá há tanto tempo Uhum. e só vou colocando remédio para dentro, por exemplo? O que que a gente está buscando e o que que a gente está recebendo dessa situação, né? Eu estou buscando o quê? Me manter nesse lugar? Eu estou buscando ser aceita por essa pessoa, ser aceito por essa pessoa? E o que que a gente de fato está recebendo? Às vezes a gente não está nem sendo reconhecido ou reconhecida pelo que se está fazendo de a mais. E muitas vezes a gente só entrega mais sem nem pedirem, mas eu concordo Total. totalmente que a gente tem, né, que olhar para uma população
para a gente, né? Até que ponto que a gente tem que mesmo se manter em alguns espaços sem opções de escolha, pela condição financeira, assim, lembrando, a gente está num mundo capitalista, né? Uhum. A gente precisa pagar contas, né? E aí eu penso aqui em quando a gente tem que colocar os limites no trabalho, né? Como colocar esses limites no trabalho, perceber que, nossa, do jeito que está indo, não vai funcionar. Porque às vezes a gente insiste, 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 sem estar muito sensível a o que está de fato rolando, né? Como se fosse eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter esse padrão aqui, eu tenho que fazer isso a qualquer custo. Então, quando ou como colocar esses limites no trabalho? Vocês pensam em como fazer isso na vida de vocês? Fico pensando em possibilidades e nem sempre o contexto é favorável, né? Então, por exemplo, se eu trabalho sempre além do horário, então eu posso colocar um limite de estabelecer qual vai ser minha rotina de horário ali, o que que foi acordado, ou refazer um acordo, enfim. É uma possibilidade? Talvez sim. E tem contextos que não são tão receptíveis assim. A gente sabe que isso poderia trazer uma grande punição, algo nesse sentido para o trabalhador. Mas, enfim, vamos pensar em possibilidades independente de contexto, porque aí cada situação pode, né, moldando um pouco o que é possível ou não. Mas os horários, por exemplo, de entrada e saída de horário de almoço, como que eu vou me relacionar com as pessoas ali no trabalho? Se alguém excede o limite, é desrespeitoso comigo, será que eu consigo me posicionar de forma assertiva? Será que eu consigo me desligar do trabalho fora do trabalho também? Né? Eu acho que isso também é a gente se observando e colocando limites para a gente mesmo, de fazer outras coisinhas e desenvolver um repertório de experienciar outras coisas fora dali, conciliar com a vida pessoal. Enfim, fui pensando agora enquanto fui falando, mas são algumas coisas já mais pontuais que dá para ir fazendo, né? O que mais que vocês pensam? Pensando em líderes, em liderança, o quanto que quem tem um papel um pouco mais de gestão tem muito o que fazer na mão, né? Tem um lugar de reconhecimento de alguns trabalhos para no futuro você ter pessoas adoecidas ou não. A Jéssica colocou que é sobre o se perceber desligando do trabalho. Acho que muitas vezes um sinal de alerta é a culpa chegando, invadindo, né? A sobrecarga, a quantidade de atividade, gente, a gente precisa. Eu faço muito esse exercício, né? Quando eu estou atendendo, assim, vamos colocar no papel tudo, absolutamente tudo que você precisa fazer. E é verdadeiramente, humanamente impossível alguém resolver todas as pendências, né? Muitas pessoas resolverem todas as pendências em, muitas vezes, um mês de trabalho. Às vezes, em um mês, não é possível resolver tudo aquilo. E a gente colocar prazos factíveis, metas realizáveis do que a gente vai fazer e ficar sensível que a gente tentou e que a equipe está tentando e que você está tentando, enfim. Nós, enquanto autônomas, na linha da borda, fica muito mais volátil, assim, muito mais difícil de estabelecer, porque está tudo na minha mão. Então, muitas vezes, a gente também tem um chicote muito grande na nossa mão, se chicoteando e falando, cara, não vai ser ninguém que vai te cobrar, é você, vai lá, vai, consegue mais um pouquinho. Então, quem é autônomo tem aí a faca de dois gumes, né, em relação a ter o controle, muitas vezes, se exigir muito. Uma dica que eu colocaria muito é não ser o trabalho e também não se confundir com os resultados dele, né? Assim, a gente não pode ser uma coisa só na vida. Então, estabelecer, por mais que seja difícil, é que agora, por mais que eu lembre do trabalho, eu não vou trabalhar. Por mais que eu sinta vontade de acabar com aquela pendência, agora é a hora de fazer X totalmente diferente do que é trabalho. E a insistência dessas atividades não sendo trabalho, em algum momento a gente vai se desconectar, a gente precisa se treinar aqui. Essa é a hora de ligar
trabalho, eu vou trabalhar, e essa é a hora de, mesmo lembrando do trabalho, eu não vou trabalhar. E eu ia falar o seguinte, assim, que fazendo jus ao nome do episódio, né? Se a gente não se atentar e não se cuidar, e não conseguir estabelecer algumas relações diferentes, se for possível, ou que não seja, mesmo que a gente consiga se cuidar nesse contexto, de fato o burnout vem aí, né? E muito se fala sobre isso, sobre burnout há muito tempo, mas cada vez mais acho que mais pessoas têm sofrido disso. A gente tem tido mais diagnósticos, inclusive porque se tornou uma classificação diagnóstica oficial recentemente, né? Então, mesmo que a gente já falasse antes, não era ainda um nome real oficial, né? Para Uhum. algo que de fato acontecesse. Então, é só um alerta mesmo para a gente cuidar da gente, né? Porque é uma situação que, por mais que não dependa só disso, como eu já falei várias vezes aqui no episódio, depende do contexto também. Alguns alertas vão sendo ligados, as luzinhas vão piscando e a gente pode olhar para elas, né? E algo que eu falo pra mim, tá? Descansem. São pausas. E mais importante do que isso, talvez, ou não, vamos olhar o que também é importante além do trabalho. O que é mais te preenche além do trabalho? O que também te dá aí um prazer, te dá sensações gostosinhas também, além do trabalho. Precisamos lembrar disso constantemente. Assim, o trabalho não vai definir a nossa existência. O resultado dele também não. Muitas vezes o trabalho ele é veículo da gente construir uma vida valiosa, mas ele Uhum, não pode ser a única área que dá sentido para a nossa vida. Esse é o uhum, caminho do adoecimento, olhar o trabalho como único sentido da nossa isso. existência. Meninas, assim, eu acho que esse episódio ele é o início de outros na mesma temática, para Uhum. você que está ouvindo a gente olhar com mais cuidado e com mais atenção para sua saúde mental e as suas relações com o trabalho. Outros episódios sobre tudo isso vêm aí. Estamos juntos nessa, gente. Também passamos e temos os nossos próprios nós em relação a esse contexto de trabalho. E foi ótimo esse episódio. Eu acho que falar sobre isso é um tema assim que engloba de alguma forma a vida de todo mundo, né, adulto. Uhum. E foi bom para mim também falar sobre isso com vocês. E agradecer mais uma vez pelo papo gostoso, pela audiência de todo mundo. E acho que ficamos por aqui, né? Isso. Lembrando, gente, que estamos nas redes sociais, @nós na real. Mandem lá ideias, críticas, feedbacks. Estamos bem abertas por lá, então siga a gente lá também. Tchau, tchau. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.